Olá, meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, e creio que sim. Acreditamos que esse é o melhor momento para a gente se resguardar e continuar em nossas casas para nos livrar de todo o mal, né? Neste momento, como atividade sugerida e proposta foi para que vocês fizessem a análise dos slides que eu mandei para vocês em fotos, mas para não ficar só nisso, eu preferi fazer um vídeo explicando um pouco sobre o que está descrito em cada fotinha. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem falar pelo WhatsApp, certo? Mandar suas dúvidas ou questionamentos a partir do assunto. Bem, a ideia principal é entender como é que se interpreta um texto, né? Muito se busca entender, muito se busca compreender, mas na realidade a interpretação de um texto não tem uma fórmula, ele exige prática. É necessário que a gente pratique o uso desse texto, desses textos, do texto que for, diariamente. Lembrando que texto, a gente vai conferir essa palavra texto não somente é um amontoado de palavras ou de gêneros textuais. A gente vai chamar de texto uma frase, uma imagem visual em que você vai precisar ter uma análise, fazer uma análise sobre aquilo. O primeiro slide vai dizer, como eu posso interpretar um texto? Então a resposta é, não existe uma fórmula, existe prática. E aí no segundo tópico eu coloquei uma imagem com um menino com vários livros, o que significa dizer que para ser um bom intérprete, para ser um bom compreendedor de texto, você precisa ler. Significa que você vai ler muitos livros? Possivelmente. Quando você toma um gosto pela leitura, né? E aí o slide seguinte vai dizer, quem não faz da leitura um hábito, dificilmente será um bom leitor. Interpretar um texto pode ser um exercício fácil e prazeroso. Pode ser, é uma condição. A partir do momento que você começa a desenvolver exatamente o que eu disse, a prática de fazer leituras diariamente ou habitualmente, você vai compreender, além de você aumentar o seu vocabulário, entre outros benefícios que a leitura pode proporcionar, né? Antes de mais nada, é importante que saibas que para entender é preciso ler, preciso averiguar, buscar informações e recolher o que há de mais importante no texto. Na interpretação de um texto, a gente não tem que se basear apenas naquilo em que ele está dando explicitamente, como título do texto, quem são os personagens, como os personagens se vestem, mas na realidade recolher informações importantes que vão servir para a nossa aprendizagem posterior, que aí a gente chama de interpretar. Primeira dica. Faça a leitura do texto com muita calma e tranquilidade, sem se preocupar com a extensão e sim com a sua intenção. Qual é a dificuldade maior dos alunos? É que quando eles se deparam com um texto para fazer a leitura, eles se preocupam com a quantidade de páginas ou com a quantidade de folhas, com o tamanho do texto e não com a intenção, com aquilo que o texto quer dizer. E muitas vezes o texto ele pode ser grande em quantidade de folhas, páginas, mas na realidade ele está repetindo informações que muitas vezes só servem para embelezar o texto e o seu conceito, a sua temática já foi abordada inicialmente. Então, preste muita atenção na intenção do texto, ou seja, naquilo que ele quer dizer e não no tamanho do texto. Dica 2. Selecione as palavras que se repetem ou que são parecidas no texto. Caso não tenha, você busca identificar palavras que fazem ligação com o título. O título ele vai estar ligado totalmente com o sentido do texto, com o sentido da sua leitura. Então você fica ligado ali nas palavras que estão no texto que se repetem muito, palavras que estão ali e que a todo tempo fazem ligação com aquele texto. Por exemplo, se no texto o título é primavera, você vai perceber que durante o texto vai falar sobre flores, sobre jardim, sobre coisas que ligam ao sentido da primavera. Dica 3. Identifique o gênero textual que está sendo utilizado no que foi lido. Bem, como a gente começou esses dias, essa primeira parte da unidade, a gente viu que gênero textual
são aqueles que têm conceitos parecidos. Aí a gente viu gênero textual, notícia e reportagem, né? Eles fazem parte do gênero jornalístico. Então é importante saber que cada gênero ele tem uma função. Qual é a função da notícia e da reportagem? Informar um fato, informar alguma coisa. Um exemplo, normalmente quando a professora vai utilizar uma atividade, ela vai se basear nos gêneros trabalhados em sala de aula. Eu não vou poder me basear, vamos supor, em uma crônica, se eu estou trabalhando com você, uma narrativa de conto de fadas, porque você talvez não conheça a estrutura. Dica extra. Caso tenha imagens no texto que você leu, observe qual a ligação das figuras com aquilo que foi lido, porque as figuras podem estar dizendo alguma coisa. Então, a gente tem que lembrar que o texto ele vai tanto apresentar imagens, muitas vezes o texto não apresenta, mas aquela imagem que está ali naquele texto, ela não está ali sem intenção, ela tem uma intenção. O autor do texto colocou com uma seguinte, com um propósito. Você vai ter que descobrir. É um trabalho que parece ser complicado. Eu vou passar um ano fazendo esse texto. Não, mas quando você pratica na leitura, você vai perceber que é uma coisa fácil. Dica 4. Um texto nunca quer dizer apenas aquilo que está sendo lido. Então, preste atenção no que não está no texto. Tipo, o que quer dizer. Por exemplo, todo texto vai apresentar uma temática. Vai informar uma temática. Uma notícia de jornal que fala que uma determinada pessoa foi assaltada, ela está informando uma temática, violência urbana, né? Tá falando sobre um tema atual da nossa sociedade, em que as pessoas elas não têm liberdade de andar nas ruas até determinado horário. Dica 5. Fragmente os parágrafos, ou seja, divida os parágrafos. Todo texto vai apresentar parágrafos, ou no caso do poema, estrofes. Então, você divide esses parágrafos, fragmenta, e você vai ali, nessa fragmentação, buscar as informações essenciais de cada parágrafo e anotando assim do lado. Isso aqui é importante, isso aqui fala disso, isso aqui fala daquilo. Aí eu coloquei, busca o significado de implícito e explícito e guarde em sua memória. Façam isso e me digam o que significa cada uma dessas palavrinhas para a gente continuar essa atividade posteriormente. E prestar muita atenção no texto. Entender que o texto ele não se baseia apenas em informar aquilo que você está vendo ali. A gente não pode ter preguiça, a gente não pode achar que o texto ele vai ser dito, se fala sobre primavera, só vai falar só sobre flores. Não, ele vai fazer muito além. Ele pode estar trazendo um assunto a ser abordado para a nossa informação e para o nosso conhecimento, porque todo texto vai apresentar um conhecimento. Ao final do slide, eu passei uma atividade para vocês podem observar. Então, a partir dessa atividade, vocês vão me enviar e aí a gente vai fazendo a continuidade dessa atividade. Lembrando que interpretar um texto é uma atividade que requer empenho, esforço e, sobretudo, paciência, né? A gente não vai pegar hoje esse slide, esse vídeo, atividade, e amanhã a gente vai saber interpretar. Não, vai ser um processo contínuo de prática. Dica master. Reserve uma leitura para você. Um livro que você comece por aquilo que você gosta de ler. E aí você vai aumentando o seu hábito de leitura dia após dia. E aí quando chegar lá na escola você já vai estar maravilhosamente entrosado com a leitura. Dentre muitos benefícios, além de auxiliar na interpretação, concentração, memorização, auxiliar no aumento do vocabulário, é muito bom para identificar qualquer outro texto, né? Lembrando que interpretar o texto não se resume só a português. Eu vou interpretar texto só em português, não. Se você não souber interpretar um texto em português, você não vai saber interpretar uma questão em matemática, em ciência, em geografia e por aí vai. Ok?
Beijos, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, mande no zap, que Pro responde. Tchau, galera.